Bem-vindo ao Mercado ESG. No episódio de hoje, a conversa é sobre a inserção de mulheres na mineração, um tema fundamental para promover diversidade, inclusão e sustentabilidade no setor. Vamos entender como surgiu o movimento Women in Mining Brasil, quais são os desafios, as conquistas e os caminhos para ampliar a participação feminina em uma das atividades econômicas mais importantes do país. Comigo, Patrícia Procópio, ela que é presidente da Women in Mining Brasil, e Natália Gomide, diretora de patrocínios da Women in Mining Brasil. Meninas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas. Ai, que bom estar aqui. Muito obrigada, um prazer e uma honra estar aqui. Que bom. E você, Natália? Sim. Você ainda não conhecia? Exato, bom, é um prazer estar aqui junto com a nossa presidente, com a Patrícia, para falar um pouquinho dessa causa que nos move dentro do setor. E a gente quis muito trazer vocês aqui exatamente nesse tema que é o mercado ESG, porque a gente entende que a inclusão feminina em qualquer segmento, né, da nossa economia, ela é simplesmente fundamental. Eu acredito mesmo que não dá para a gente falar em avanço da economia, em avanço da nossa sociedade, sem falarmos de uma inclusão justa feminina, né, em diversos setores. Mas primeiro vamos apresentar aqui, né, para a nossa audiência o que é esse movimento, né, da Women in Mining Brasil. Bom, a gente pode começar falando, né, que é um movimento onde a gente busca trazer novos olhares para a mineração. A gente precisa pensar em novas perspectivas. Então, nesse contexto, né, além de pensar na inclusão e na diversidade em geral dos grupos minorizados, a gente dá um enfoque na questão de gênero, na questão das mulheres, porque, afinal de contas, somos mais de 50% da população brasileira mundial. Então, precisamos, sim, desses olhares, né? Isso é muito importante. Entendido. E quando exatamente surgiu o Women in Mining? Bom, a gente começou as discussões para a formação do movimento Women in Mining Brasil em final de 2018, início de 2019, e durante 2019 a gente teve uma série de workshops e outras questões reunindo essas mulheres justamente com esse objetivo de formar um movimento. O movimento nasceu em dezembro de 2019 e em 2020 chegou a pandemia, mas a gente fez o lançamento e começamos as nossas atividades online mesmo. Então, a partir daí, a gente começou a se conectar com as mineradoras, justamente trazendo propostas para elas, para se tornarem mais diversas e inclusivas com os seus colaboradores. Maravilha. Como é que está sendo essa interlocução? Aliás, como é que começou, né? E está sendo essa interlocução aí com quem realmente importa, que são as mineradoras, né? Isso aí. Eu gostaria até de reforçar nesse ponto que a Natália colocou. O movimento, ele nasce, né? A gente começa a discutir, né? Como ela disse, em 2018. E a gente, em 2019, a gente teve o ocorrido em Brumadinho de um incidente que é conhecido aí por todos, e a gente já tinha passado por um outro acidente. Mas é muito importante reforçar esse contexto, porque o Women in Mining nasce num momento em que eu acho que toda a população, seja a sociedade em geral, seja nós que trabalhamos no setor da mineração, estávamos enfrentando algumas questões em função dos incidentes que tivemos, né, ambientais no processo da mineração. Então, em 2019, a gente estava fazendo essa discussão após o acontecido em Brumadinho e fizemos aquela análise bem conjunta e bem interior mesmo de quem é parte do setor mineral, até onde estamos envolvidos nisso, como que é esse processo, o que é a mineração, qual a importância da mineração para o país, para a sociedade. E é nesse contexto que a gente chega, né? Um setor tão essencial,
né, tão importante economicamente, e não só nisso, né, a mineração está em tudo que a gente está aqui ao nosso redor, existe um pouco de mineração. Até essa campanha, alvo aí, né, de campanha do IBRAM, das próprias mineradoras, né? Exatamente, e nós temos, a gente costumo dizer que a mineração é o passaporte do mundo moderno, né, tecnologia, tudo envolve mineração, e tão essencial, mas também precisamos rever um pouco e fazer, né, um trabalho mesmo de ressignificação de todo esse contexto. Então, o IN, ele nasce muito com esse propósito de transformação do setor. O setor precisa estar percebendo como atuar, como trabalhar com novos olhares, novas perspectivas, e com um poder de escuta mais amplo, e por isso nasce o IN Brasil com esse objetivo e essa proposta de valor. Fala pra gente aí alguns números, né? Porque eu acho que os números já falam por si, né, Patrícia? Assim, quando a gente entende o tamanho do segmento e a representatividade feminina atuando ali, né? Ou seja, participando de decisões, participando do contexto trabalhista, recebendo salários, enfim, participando daquela riqueza de uma forma como um todo. Então, já fala para a gente aí os números, que é para a gente entender e mostrar para a nossa audiência do que a gente está falando e por que é tão importante o trabalho de vocês. Antes de falar dos números em si, queria comentar que a nossa proposta de valor junto com as mineradoras é justamente convidando-as para aderirem ao nosso plano de ação, que tem justamente 8 estratégias sistêmicas para fazer essa revolução, né, da diversidade e inclusão dentro do setor. Entre elas, a gente coloca práticas inclusivas dentro das empresas, sinais e símbolos da inclusão, a parte também de possibilidade de conciliar a vida profissional e pessoal, que é de suma importância, não apenas para as mulheres, mas para todos os profissionais também. A parte de ter a segurança física e psicológica das mulheres dentro da mineração, que é um setor ainda muito masculino. Então, a gente quer promover ainda mais para atrair mais mulheres para o setor. Sinais e símbolos eu já falei, que seja uma indústria imã de talentos, né, que a gente possa atrair pessoas mais jovens também para renovar e trazer para dentro do setor, que atualmente as pessoas mais jovens não têm interesse no setor, justamente pela própria reputação setorial. Por conta da reputação? Sim, exatamente. Entendi. Então a gente tenta desmistificar isso também, né, junto com projetos com escolas, com universidades também, tentando atrair mais talentos para o setor mineral. E também trazendo outras estratégias que promovam a cadeia de fornecimento com lideranças femininas, promovam as mulheres nas nossas comunidades e promovam a parte de STEM, né, que é ciência, matemática e tecnologia, para que mais mulheres possam entrar dentro desse segmento de estudo também. Entendi. Então, a gente propõe isso para as mineradoras e para toda a cadeia de fornecedores da mineração. E a partir disso, desse compromisso, né, de adotar as nossas estratégias, a gente criou o nosso relatório de indicadores, que é em parceria com a UI Brasil, e justamente para a gente trazer esses números, né, e vendo a evolução junto com o nosso corpo de signatários, de como que a gente tem evoluído na mineração. A gente lançou no final do ano passado o 4º relatório de indicadores, aí eu já venho aos números. Nesse relatório, indicou que 23% do corpo de funcionários da mineração é composto por mulheres. A gente vê 23%, nossa, é um número baixo, é um número ainda baixo. Mas se a gente pegar quando a gente iniciou o relatório em 2015, em 2020, desculpa, eram de 15%. 13%. A gente teve uma primeira pesquisa na época de 2018, 2019, e onde a gente, no conjunto amostral, a gente teve o primeiro número que era de 9%. Então, se a gente pensando aí entre 6 e 7 anos, a gente consegue avançar, a gente comemora, celebra, é muito importante esse número, esse crescimento. Se tá aumentando, tá bom, né, gente? Exatamente. Podia estar estagnado, né? Mas esse número
número de 23% nos mostra que tem muito a trabalho. gente ainda precisa trabalhar muito, porque a gente tem vários outros pontos que precisam ser trabalhados. Esse relatório, eu dou essa referência e convido as pessoas a conhecer a nossa página, né, na internet, que é www.embrasil.org, porque lá você vai poder conhecer o próprio plano de ação, né, onde a gente propõe essas estratégias e todos os relatórios que lançamos até hoje. Relatório, gente, que realmente eu reforço o convite para que vocês leiam, né? Porque é um relatório muito bem coordenado, muito bem elaborado, e mesmo assim, quem acha, né, que não tem nada a ver com mineração vai entender a necessidade de trabalhos como esse. É um relatório muito bem estruturado. É muito interessante esse relatório de vocês. Primeiro, eu parabenizo vocês, né, por toda a iniciativa como um todo, mas por esse relatório também, porque a gente entende que também para chegar nas organizações a gente precisa de números, né? E os números estão lá. Então eu convido vocês, né, a compreenderem melhor esses números. É muito importante mesmo o relatório, desde quando nós concebemos o Embrasil e a gente criou esse plano de ação, a gente já tinha essa meta conosco, né, em relação a esse relatório, porque é preciso medir, né? É preciso medir aquilo que a gente considera valor e a gente precisa pautar nossas ações com esses números. Então, o relatório, além dele trazer um número consolidado do setor, ele também traz para as empresas que são signatárias, aquelas que aderiram ao plano de ação, números importantes para a sua própria atuação no seu contexto, porque ela recebe para ela os seus próprios números e essa comparação com os números do setor. Então, são vários contextos, porque a gente precisa saber, né, não só o número, né, dessa porcentagem média, que é da participação das mulheres, mas onde elas estão, qual que é o número dentro da área operacional, na área, qual que é o número na área mais de gestão e nos boards. Esses números são extremamente importantes e relevantes. E porque se queremos estar, né, com uma percentagem, uma participação mais ativa, a gente precisa ocupar todos os espaços. Exatamente. A gente precisa de mais mulheres, né, vamos chamar aí de chão de fábrica, na área operacional. Então, essas mulheres precisam ser capacitadas, né, elas precisam entender esse contexto. Então, a gente precisa de mais mulheres na liderança, precisamos de capacitação. Então, a gente tem lá... Existem treinamentos de capacitação, de liderança, qual a percentagem de mulheres? E a gente começa a descobrir números interessantes que só essa análise nos traz. Por exemplo, nós temos apesar de estar crescendo na participação das mulheres, a gente tem um turnover alto, ou seja, as mulheres também estão entrando, mas elas também estão saindo. As empresas não estão retendo, né? O maior número de desligamento voluntário também está nas mulheres. Então, a gente precisa entender exatamente isso. O que a gente percebe, né? A gente vem trabalhando para ambientes cada vez mais seguros do ponto de vista físico e psicológico, mas a gente percebe que a gente ainda precisa trabalhar melhor esse acolhimento e essa atenção. Outro ponto que a gente está começando a perceber, nós estamos aí num momento onde estamos... pós-pandemia, as empresas se adequando, uma volta maior do presencial, que começa também a afastar um pouco das mulheres, exatamente por causa do contexto das multitarefas, né? Sim. A mulher hoje, ela é sobrecarregada. Exatamente. Então, e aí a gente vai falar, né, de muitos contextos que está associado a seu trabalho, né, sua remuneração própria, ao cuidado de sua casa, de seus filhos. Muitas das mulheres que a gente fala aí da função sanduíche, né, porque as mulheres também trabalhando em função dos idosos, então pessoas de família. Eu falo isso de causa própria, porque aí são tantas ações que a gente tem que fazer. Sempre cabe à mulher esse papel do cuidar e de zelar, né, gente? Então, esses números são importantes, a gente precisa entender, a gente precisa trabalhar. A gente tem algumas empresas que já ficam aguardando esse resultado para guiar suas ações estratégicas do
do próximo ano, porque é isso, gente, para ser importante, para ser relevante, para ter mudança, isso tem que fazer parte do seu planejamento estratégico, né, da empresa, tem que ser parte dos seus valores, não adianta ser só uma ação de colocar ali um apoio, né, um bom discurso, É verdade. não é só isso. Tá Então, na moda, números, bonito, essa sigla tá tão, né, na moda, em exatamente. alta, né? Exatamente. Agora, vamos esmiuçar, Natália, um pouquinho aquilo que você falou sobre os critérios e tópicos que vocês trabalham, a questão das práticas, né, inclusivas, assim, os desafios na prática. Você mencionou a questão da segurança, a gente está aqui falando sobre a questão da vida pessoal, quer dizer, para uma mulher, claro, que é muito mais desafiador, né, deixar 2 filhos, né, a cargo de outras pessoas, às vezes o que ganha talvez nem dê para pagar outra pessoa, né, ela acaba desistindo. Tem também a questão da segurança, como é que é isso? Às vezes são áreas muito distantes, Sim, porque quando você pensa em atuar em mineração, é claro que a gente não está aqui falando só de escritórios bem montados e tudo mais, com banheiros ali muito próximos, né? Eu imagino que tem áreas assim muito distantes, com banheiros assim apenas masculinos. O que vocês escutam falar aí da realidade? O que a gente tem visto, principalmente nas áreas remotas, né? Que a gente tem uma mineração muito concentrada em Minas Gerais, mas que agora está se expandindo para outras fronteiras, né? Como o próprio Pará, Bahia, Goiás e outros estados. E nessas regiões mais remotas, principalmente para o operacional, depois até passo para a Patrícia, que tem mais experiência, né, de causa, é que realmente, por exemplo, para uma mulher, uma operadora de máquina, ir ao banheiro, ela tinha que se deslocar 800 metros. Porque não tinha banheiro feminino, não tinha nem um banheirozinho mesmo desses banheiros mais químicos. Né? Eu estava tentando lembrar a palavra químico. Desses banheiros químicos. O relato dela é que homem acabava fazendo as necessidades no mato mesmo. Então, assim, é ter esse olhar, como que você vai adaptar a sua operação para receber esses talentos femininos, né? Entendi. Então, pensando na questão de banheiro, então, assim, teve casos até de mulheres que acabam ficando com muita infecção urinária justamente por segurando por muito tempo. Exatamente. A gente tem relatos de mulheres que dizem que não tomam água no trabalho. Para não fazer xixi. Para não fazer xixi. Aí não precisa nem falar dos desdobramentos para a saúde, né, e tudo mais. E a gente não vai ficar, né, no trabalho e a gente assim. tem as minas de céu aberto e as minas subterrâneas também. Então tem toda a questão do uniforme, do conforto do uniforme, da adaptabilidade do uniforme no corpo feminino, mas o uniforme também. O macacão, às vezes, ali. É mais complexo para poder trabalhar nisso, né? E recentemente eu até escutei sobre a questão de capacete. Então, por exemplo, mulheres negras ou que têm o cabelo mais volumoso não conseguem usar capacete de forma segura, porque o capacete não adapta. E isso acaba até atingindo homens, principalmente homens negros que têm o cabelo black power, isso acaba atingindo também, porque eles não conseguem usar o capacete com segurança. Olha que interessante. É porque não adapta mesmo. Eu vi então isso. Então a gente tem que falar. Quer dizer, se já é difícil para mulher, imagina para mulher trans, para mulher indígena, para mulher negra, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que falar mesmo desses assuntos, trazer à tona essa problemática, porque senão, se a gente não falar, como é que vai ficar, né? A liderança não vai nem saber. Eu acho que você tocou num ponto importante, a gente vem tocando num ponto importante, que a gente precisa trabalhar a interseccionalidade, né? O que a gente chama de interseccionalidade? É falar para além do gênero. Então, a gente não é só falar das mulheres, mas a gente trazer também outros grupos minorizados, né? Minorizados por quê? Porque apesar de ser a maioria da população, por exemplo, como as pessoas negras, que também são mais de 50% da população, e a gente vê sofrer também esse impacto de não ser tratado com um número tão relevante e ser minorizados. Então, no relatório, a gente vem buscando também trazer essa parcela, e é muito assustador quando a gente percebe que, por exemplo, mulheres negras na liderança, a percentagem é 0. Porque elas são tão poucas, e você as conhece pelo nome, Exatamente. Que você acaba
tendo essa percentagem assim. Então, a gente precisa trabalhar, né, todo esse contexto, e aí a gente vem incluindo isso no relatório, e muda muito, por exemplo, muda muito a presença de mulheres, seja ela no campo, seja ela na liderança, também em relação, por exemplo, à posição geográfica. Nós temos as minas, né, que são mais distantes, tem minas no Pará, em outros locais. Então, é um contexto complexo e a gente precisa entender essas diferenças para poder fazer o trabalho. Então, é um pouco sobre isso, né? Sobre entender melhor esse cenário, fazer a transformação. Tem um ponto muito relevante, vocês tocaram, né, na questão de falar sobre jovens, a gente precisa preocupar muito com a força de trabalho do futuro. A gente vem, né, num momento em que todos os eventos em que reúne um grande número de lideranças é muito discutido sobre a força de trabalho do futuro, como trair as pessoas. E aqui a gente tem falado muito de mineração, mas eu posso dizer que isso que nós estamos falando aqui é um reflexo da indústria em geral, Sim. Não necessariamente só da mineração, que a gente está, né, como um ponto diferente. Então, a gente precisa entender melhor esse cenário, como entender essa nova geração que vem chegando, como aproximar delas, como trabalhar esse contexto e como ter esses profissionais especializados. A gente percebe que, por exemplo, na mineração, a gente vem tendo uma carência de profissionais especializados no mundo em geral. E o Brasil vem sendo como uma referência dessa disponibilização de pessoas, sabe, especializadas. A gente é muito bem visto no cenário global como fonte de mão de obra especializada. Legal. Então, a gente precisa atrair essas pessoas que estejam em outras indústrias ou que estejam em outros lugares, porque eu acho que esse é um contexto que a gente precisa falar. Ok, precisamos de inclusão e diversidade, mas ok, precisamos pensar nos negócios, né? Claro. Então, falar de inclusão e diversidade é falar na melhoria dos negócios, é falar em melhoria nos números, é falar, né, em ganhos dentro do contexto de mercado, etc. Então, a gente está aqui falando um pouco também da economia do país e do mundo, né? E como fazer essa roda girar de uma forma que seja bom para todo mundo, né? Exatamente. Eu acho que o relatório também, como ele traz números factuais, então acaba mostrando, olha, o percentual das mulheres são 23%, dentro da gestão operacional somos 10% apenas. Então, colocando esses números, a gente consegue planejar melhor. Então, pensando que as mulheres são mais de 50% da população brasileira, como que a gente pode diminuir esse gap dentro da mineração também? E eu acho que não apenas para mineração, é pensar em outros setores também que tem feito estudos. Eu vejo que tem muito movimento voltado de mulheres na energia, de mulheres no comércio. Então, todos esses movimentos de mulheres buscam justamente mostrar factualmente, olha, somos 50% da população, mas ainda somos 23% aqui. O que nós podemos fazer para atrair talentos? E é justamente o que a Patrícia falou. Não é a questão assim de ficar só bonitinho nos números. É atrair talentos, porque a gente acaba fechando muito, assim, quando o setor é muito masculino, acaba se fechando para esses talentos femininos que poderiam estar muito bem exercendo funções, seja em engenharia de minas, seja como geóloga, como a nossa querida presidente é geóloga, e outras que a gente tem tido um aumento de número de mulheres dentro da universidade, mas isso não está se refletindo totalmente no setor. Entendi. Então, como que a gente pode melhorar esse ponto? Entendi. Muito bom. A gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, porque a gente precisa muito ampliar essa conversa. Porque a gente percebe que um dos motivos desse crescimento lento é exatamente essa questão, né? Como a gente pode atrair novas pessoas para essa... Falta um pouco de conhecimento, né? Esses números trazem um pouco desse conhecimento. Gente, olha, presta atenção no que está acontecendo aqui em volta, né? A gente percebe também que, às vezes, as pessoas não têm muita empatia por aquela questão, por aquele ponto. Então, quando a gente cita exemplos, né, como esses que a Natália mesmo citou aqui, né, a gente, poxa, nós estamos em 2025, nós estamos falando sobre banheiro.
Não tem disponibilidade de banheiro, né? Assim, tem um filme, né? Eu não vou me lembrar aqui agora, mas um filme daquele filme das cientistas. Isso, da NASA, né? Que elas contando a história andavam. da década de 60. Ou seja, a nossa realidade, a gente está falando de coisa atual. E a gente, né? O Senado brasileiro, acho que até 2008 não tinha banheiro feminino. Então, isso, assim, então a gente percebe que a gente precisa trabalhar isso. E tem um ponto também que ele acontece muito com as classes privilegiadas, que às vezes elas têm a sensação de que discutir esse tema ou abrir novos espaços, isso pode atrapalhar um pouco a sua camada de privilégio. Poxa, gente, eu acho que a gente tem espaço para todo mundo. Com né? certeza. Nós temos espaço para todo mundo, tem formas da gente poder né, participar com mais pessoas, seja onde elas estiverem, onde elas queiram estar. Então, a gente vem trabalhando bastante esse tema, e é muito interessante que nesse tempo de evolução, nós também amadurecemos. Né? Eu posso assim, afirmar para vocês que sou geóloga, tenho mais de 35 anos de formada, estou na mineração desde que eu formei. Eu comecei a entender do que a gente estava exatamente falando, o que era inclusão e diversidade, em 2018. Sabe? Eu não tinha a percepção dos meus 30 anos de jornada, das dificuldades que eu tinha passado. Então, é um amadurecimento, sabe? Quando a gente fala isso, por exemplo, de banheiro, tem um caso, eu gosto muito de citar esse caso, porque ele fala exatamente dessa percepção, que a gente se adapta, e as mulheres também se adaptam muito forte. E a gente estava discutindo numa reunião, uma geóloga, eu contei numa reunião, falei, gente, acabei de sair de uma reunião de liderança, e uma empresa de sondagem acabou de me contar que vai colocar o primeiro banheiro feminino na área remota para acompanhamento de sondagem. E eu fiquei na maior alegria e fui para essa reunião contar. De repente, eu vejo uma colega minha de trabalho, assim, com a cara assustada, e eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu sou coordenadora de sondagem. Tem 10 anos que eu sou coordenadora de sondagem. Eu nunca tive um banheiro, mas eu nunca pedi um banheiro. E aí, nessa hora que eu estava contando na maior alegria, eu falei, eu tenho 30 anos de mineração, eu acompanhei sondagem, eu nunca pedi um banheiro para que eu participasse. Então, é sobre isso. Meio que a gente concorda com esse lugar, é porque, né? a gente se adapta, né? E não consegue perceber. Então, é sobre isso que a gente está falando. Então, a gente está aprendendo isso. Esse tempo foi um tempo de um amadurecimento, de entender essas questões. E eu acho que isso, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de exclusão, é sobre isso, sabe? Porque às vezes as pessoas não percebem. Às vezes a gente escuta muito isso no dia a dia da gente, das pessoas falarem assim, esse mundo tá chato, esse mundo tá muito cheio de mimimi. Não é. As pessoas estão começando a entender o que está acontecendo e estão trazendo isso para a mesa. Então, tá aqui hoje. Sim, tem a gente que falar isso. Sim. E mais do que isso, né? Tem que ter números que comprovem a necessidade de debates como esse, né? E de ações e projetos como esse. Meninas, vocês viram que o tempo, né? Boa, né? Olha só, para a gente fechar, eu queria que vocês me falassem assim, como que vocês estão fazendo? Porque os homens, né, você falou que não tem mulheres direito nas lideranças, né? Então os homens continuam sendo os principais contratantes, né? Como é que a gente está fazendo para conscientizar os homens lá na ponta com essas contratações? O que a gente tem visto, tem muito... Por exemplo, aconteceu uma discussão em LinkedIn de vaga afirmativa e homens escrevendo, mas agora é só mulheres, agora não contrata mais a gente, etc. A gente tem feito um trabalho para justamente sensibilizar as lideranças. Sim. Então, a gente já fez com algumas das empresas que são patrocinadoras do Win, a gente fez o que a gente chama de café com o presidente, que é justamente ter uma conversa da diretoria com o C-level das empresas, justamente para a gente apresentar números, a gente discutir as dificuldades que eles têm tido na implementação dessa agenda e como que a gente poderia dar suporte. E o que a gente vê tem que vir da liderança para cascateando também até a operação. Porque se não tiver esse esforço, não tiver a intencionalidade da liderança, a gente ainda vai continuar
subindo de pouquinho em lentos, pouquinho, passos muito lentos. E é isso, não basta ser um aliado, o aliado é muito importante, é importante ser um promotor, né? Um promotor dessa inclusão, dessa diversidade. É perceber se em seus grupos você está tendo uma participação diversa, se você está convidando para a mesa essas pessoas que precisam apresentar ali detalhes e posições diferentes. Eu gosto de dizer também, eu venho percebendo isso, como eu disse, como eu mesma venho amadurecendo, eu acho que as pessoas vêm amadurecendo, os homens vêm amadurecendo, entendendo um pouco disso. E assim como eu digo que eu precisei de mais de 30 anos de entender o que tinha acontecido com a minha carreira, eu acho que os homens estão muito nesse momento agora. Mas por que se fala tanto disso? Então a gente já percebe muitos homens já nesse grau de amadurecimento de nos procurar mesmo, de falar, olha, teve um evento, um diretor me chamou e falou, olha, Patrícia, eu gostaria muito de fazer um evento com o Women in Mining, eu gostaria que você participasse comigo, eu vou chamar só minha liderança masculina, eu já pedi as minhas 2 lideranças femininas, essa oportunidade de ter uma conversa mais fechada para a gente poder discutir, como é interno, eles ficarem mais à vontade, etc. E aí um líder me perguntou assim, olha, a gente está vendo isso, a gente quer fazer muito, mas às vezes a gente tem dificuldade. Por exemplo, hoje chegou uma colega que estava em licença maternidade, e ela chegou e eu queria muito acolher ela. Eu queria acolher e eu não sabia como que eu poderia falar isso com ela, porque eu pensei assim comigo, nossa, eu ia falar com ela assim, que bom que você chegou, mas eu pensei, nossa, ela deve estar triste porque ela teve que deixar o neném em casa. E aí eu falei com ele, cara, fala com ela assim, eu tô querendo te acolher e não sei como, porque eu pensei, e fala isso pra ela. Porque você se colocou no lugar dela, né? Fala isso pra ela, que você tá em dúvida mesmo, porque, gente, a dúvida é real, a gente também, nós mulheres também cometemos erros, nós temos mulheres machistas. Sim, então, sim. assim, é toda uma questão de aprendizado e de tempo, mas... Como você sabe, a gente tem muito por que falar, nosso tempo acabou, a gente está à disposição para participar de outras oportunidades. Convidamos vocês a participar com a gente do WIN, vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso LinkedIn, vai lá na nossa página na internet, nos procurem, a gente vai estar muito feliz em poder participar. Esse aqui é só o início dessa conversa. Vamos poder agradecemos isso demais. Em várias outras frentes lá nas redes sociais, né, meninas? Sim, com certeza. Muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho incansável de vocês, e tem que ser mesmo, enquanto a gente não tiver com os números mais justos, esse trabalho realmente precisa ser cada vez mais Lembrando que é voluntário. Lembrando que é voluntário, ressalta, por favor. Exatamente, é um trabalho voluntário que a gente quer justamente promover essa transformação no setor. É uma causa, né? Sim, uma missão. Uma missão de vida. Muito obrigada, Natália, muito obrigada, Patrícia, e a gente repete essa dose aí para a gente continuar falando sobre esse trabalho, esse projeto de vocês que é incrível. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós conversamos aqui sobre a inserção, a necessidade cada vez maior da inserção de mulheres na mineração. E eu convido vocês a compartilhar esse programa com quem você conhece. Por aqui, você já sabe, sempre boas conversas e bons negócios. Até a próxima!